crianças, como vocês estão? Nós já estamos na nossa aula 10 da revista CPAD Primários, conhecendo os milagres de Jesus. E já foram mais de 10 milagres, né? Então nós estamos na aula 10 e hoje é uma aula super especial que fala sobre o poder de Jesus sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais. E essa aula é muito especial para mim, porque mostra a grandiosidade do nosso Jesus. Então, sala primária, CPAD, 7 a 8 anos, aula 10. A nossa memória em ação, que é o versículo que nós precisamos decorar, está escrito em Marcos 44, verso 1, capítulo 44 do Evangelho de Marcos, versículo 1 diz assim: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quem será este homem que manda no vento e nas ondas? Somente o nosso Jesus maravilhoso. E a nossa leitura bíblica está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 34 ao 41. Vamos ler, se você é da sala dos primários, você já está treinando a sua leitura, e ler a Bíblia nos alimenta. É muito bom, é um hábito que todos os cristãos devem ter, ler a Bíblia. Vamos ler? Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, nosso texto áureo: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então essa é a nossa história. Todos nós temos medo. Olha assim, essa carinha de medo. A gente tem medo, às vezes, de dormir sozinho. A gente pode ter medo de uma situação difícil que a gente está passando. Existem muitos medos que a gente pode ter. Na nossa história, os discípulos estavam com medo. Eles estavam com muito medo, porque no barco onde eles estavam, de repente começou uma grande tempestade. E a tempestade trazia com ela vento muito forte, e as ondas subiam, que entrava água no barco. Então eles ficaram desesperados, porque eles não sabiam como sair daquela situação. E tinha outros barcos também, que estavam passando pelaquela mesma tempestade. E eles sabiam que Jesus estava dormindo na popa do barco, que é a parte do lado do fundo. E eles despertaram Jesus e falaram para Jesus: Olha, Jesus, o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? O Senhor não se importa? E como a gente sempre aprende, né, nas parábolas, nas histórias de Jesus, Jesus ele sente compaixão. Ele sente sim as nossas necessidades e ele se levanta, repreende o vento e repreende, né, o mar. E tudo se aquieta, tudo volta na bonança, né, que é aquela calmaria. Jesus olha para os discípulos e fala: Vocês estão andando comigo, estão me vendo fazer tantos milagres e vocês não têm fé ainda? Se eu estou, né, no barco, se eu estou com vocês, haverá
bonança. E Jesus nos ensina com essa história que nós precisamos de fé, nós precisamos crer que Ele está no nosso barco da nossa vida e Ele vai trazer essa bonança. Outra coisa que a gente aprende é que Jesus, fazendo tantos milagres, curas, né? Sobre as enfermidades ele tem poder, sobre a morte ele tem poder. E sobre os fenômenos naturais ele tem poder sobre o vento, sobre o mar. Esse é o nosso Jesus, que domina sobre todas estas coisas. Eu trouxe aqui para vocês verem, nós já fizemos barquinhos, lembra que um dos milagres foi a pesca maravilhosa. E eu fiz alguns barquinhos de papel para a gente imaginar que situação é essa que os discípulos passaram, né? Olha só, imagina só o barco no meio de tanta água e o vento soprando. O controle é de quem? É do vento. O controle é da tempestade. Mas Jesus, ele está no controle. E ele está olhando para as nossas vidas. Mesmo que pareça que nós, diante do mar imenso, somos tão pequenininhos, Jesus, ele promete estar com a gente. E nós precisamos ter fé para orar, nós precisamos ter fé para entregar os nossos problemas, as nossas dificuldades para Jesus. Então, tarefa de casa: contar que Jesus, além de poder sobre enfermidades, além do poder sobre a morte, o poder de perdoar os nossos pecados, ele controla a natureza. Que maravilha é ter esse Jesus em nós, vivendo em nós. O que a gente faz? A gente entrega os nossos medos. Sabe o medo que nos deixa apavorados, nos sentindo como se fosse aquele barco sem controle nenhum no meio de tanta água? Esses medos a gente pensa: Jesus está aqui nesse barco. Vou chamar por ele, vou ter fé que Deus pode resolver. E Jesus vai fazer, porque ele se compadece de nós. Essa é a nossa aula para a nossa semana, nossa lição 10. Crer que Jesus, ele é poderoso para resolver todas as situações. E essas situações difíceis que a gente passa, às vezes um problema, uma doença, tudo isso é para que a nossa fé cresça, que a gente tenha cada dia mais fé nesse Jesus, amor nesse Jesus que controla nossas vidas e controla todas as coisas. Deus abençoe e fiquem com Deus.